Não era força, era sobrevivência. Uma sobrevivência dura, quase rude, de quem aprendeu a não pedir ajuda para não se decepcionar de novo. Havia dias em que ele jurava que o universo o havia esquecido num corredor sem portas, e outros em que a sensação era de ser observado por algo maior, como se o caos estivesse secretamente organizando seu destino de um jeito que ele ainda não entendia. A verdade é que ele estava cansado. Cansado de tentar, de cair, de levantar, de acreditar no timing perfeito e ouvir risos abafados da própria descrença. Cansado de ligar o telefone e não ter para quem contar. Cansado de olhar no espelho e reconhecer apenas a sombra do que poderia ter sido. Numa dessas noites longas, quando os ponteiros pareciam zombar do sono, ele se levantou da cama e foi para a cozinha. Não acendeu a luz. A casa tinha memórias demais iluminadas. Preferiu o breu honesto. Encostou as mãos na pia fria, respirou fundo e perguntou em voz baixa, quase sem querer, "Por que comigo?" O silêncio não respondeu. Mas algo dentro dele, que não era voz, que não era pensamento, que não era conselho pronto de livro barato, se remexeu como brasa antiga. E veio outra pergunta, que cortou o ar como faca. E se não for contra você? E se for por você? Ele ficou parado, mudo, ouvindo o próprio ceticismo brigar com aquela ideia. E se a vida não estivesse tentando puni-lo, mas prepará-lo? E se o atraso fosse uma proteção? E se o não que irrita agora fosse a mão invisível que o impede de entrar numa sala onde iriam quebrá-lo de verdade? Nos dias que se seguiram, nada mágico aconteceu. Não apareceu dinheiro esquecido, não veio mensagem reconciliadora, não surgiu oportunidade caída do céu. Mas uma mudança pequena, quase microscópica, começou a agir por baixo da pele. Ele parou de exigir que a realidade provasse algo e decidiu provar a si mesmo quem era. Trocou a pergunta: "Por que isso está acontecendo comigo?" por "o que isso está tentando fazer de mim?" E cada tropeço ganhou outro peso. Os erros não eram mais martelos, eram moldes. Os atrasos não eram abismos, eram acostamentos forçados para revisar o mapa. A dor, antes inimiga, virou professora exigente. Exigente sim, mas professora. Começou com detalhes que ninguém percebe. A cama arrumada do jeito certo e no mesmo horário. A água fria no rosto quando a preguiça sussurrava desculpas. O caderno com 3 colunas. Meta do dia, meta inegociável, meta bônus. Ele riscou linhas que pareciam ridículas de tão simples. Ligar para 2 contatos, ler 10 páginas, treinar 30 minutos. E cumpriu. Não porque estava motivado, mas porque finalmente entendeu que motivação é visita. Hábito é casa. Ele parou de pedir a visita e começou a construir a casa. Nos primeiros 5 dias, nada mudou. No 10º, 1 milímetro de confiança apareceu. No 20º, um sentimento novo. Domínio. No 30º, um eco estranho na mente, como se a escuridão estivesse se acomodando, aceitando que ele não ia embora, e por isso começou a negociar com ele. A negociação foi simples e brutal. A escuridão disse: "Eu não vou te deixar, não por agora." E ele respondeu: "Então me treine, eu aguento." O mundo adora histórias de luz. Ele começou a amar histórias de estrutura, descobriu que a vida não recompensa quem deseja, recompensa quem sustenta, e sustentação se aprende carregando peso. Ele parou de se perguntar quanto tempo faltava para o alívio e começou a se perguntar quanto de si mesmo ele ainda não tinha usado. Havia reservas escondidas em camadas cuja existência ele desconhecia. Começou a dormir menos horas de lamentação e mais horas de recuperação. Menos "por que eu?" e mais "qual o próximo passo?" Não o passo da semana nem do mês. O próximo de agora. Pequeno, executável, sem glamour. E executou. No trabalho, ainda olhavam para ele como o cara que quase conseguiu grandes coisas. O quase era uma pedra no sapato.
Ele aprendeu a amar o quase, porque o quase é a prova de que você chegou perto o suficiente para sentir o cheiro da vitória. Quem nunca quase venceu, também nunca esteve no ringue certo. Ele guardou a humilhação como uma faca dentro do casaco. Não para ferir ninguém, mas para cortar a corda das desculpas quando a mente quisesse amarrá-lo de novo. Parou de contar a própria história como tragédia poética. Reescreveu como treinamento militar. A cada manhã, ele se colocava no espelho e dizia em voz baixa: "Hoje eu sou o comandante." E a mente obedecia. Algumas noites, a ansiedade ainda visitava. Sentava na beira da cama, falava em falência, em rejeição, em prazos e promessas que não vingaram. Ele escutava, mas pela primeira vez respondia sem tremer: "Eu te ouço, mas não te sigo." E levantava para fazer uma coisa pequena, concreta, repetível. Um e-mail enviado, um arquivo organizado, um treino concluído, uma proposta escrita. A ansiedade perdia força quando ele se movia. O corpo aprendeu o segredo que a mente tentava esconder. A ação limpa o sangue. Um dia, numa tarde cinza, ele encontrou uma oportunidade que parecia feita sob medida. Não veio com laço. Veio com espinhos e exigências, uma parceria que pedia entrega, presença, competência e coragem. Ele sentiu o frio no peito, aquele ancestral medo de falhar. Recordou-se de todas as vezes em que virou as costas para uma chance porque o peso do passado puxava como âncora. Mas ali, naquela hora, ele percebeu uma coisa quase dolorosa de tão verdadeira. O passado não pesa tanto quanto o hábito de arrastá-lo. Soltar não é esquecer, é escolher não carregar enquanto sobe escadas. Ele disse sim, não o sim romântico, entusiasmado. O sim adulto, firme, responsável. Assinou com a caneta das atitudes e não com a tinta das frases bonitas. Os primeiros dias foram uma tempestade. Problemas técnicos, pessoas difíceis, prazos curtos, orçamentos magros. Ele teve vontade de desaparecer 2 vezes naquela semana. Na terceira, sentou-se de novo na pia da cozinha escura. E ali, como quem convoca um velho amigo, chamou a escuridão para conversar. Não pediu que ela fosse embora. Pediu que ela permanecesse ao lado como treinador. "Eu sei que você sabe o caminho mais curto para o meu colapso," ele disse. "Então me mostra onde eu tenho que ficar de pé." E a escuridão, esse nome que ele deu para tudo que dói, respondeu com o mapa mais brutal e eficiente. Fique onde as desculpas nascem e corte-as ali. Se a mente disser depois, você responde agora. Se disser não dá, você pergunta o que dá. Se disser não sei, você busca quem sabe. Se disser estou cansado, você lembra eu sou capaz. Repare, capaz não é o oposto de cansado, é o antídoto. Ele passou meses assim, obedecendo aos próprios comandos. O mundo não aplaudia. Gente prevista desistiu pelo caminho. Gente improvável apareceu para ajudar. O resultado, no início, foi tímido. Um contrato pequeno que salvou a conta do mês. Um feedback sincero de alguém que viu nele mais do que um tentador de sonhos. Uma mensagem de madrugada de alguém que disse: "Sua coragem me salvou." Cada uma dessas coisas era uma pequena chama, e foi assim que, sem perceber, ele acendeu uma fogueira. Não daquelas que explodem e se apagam, daquelas que aquecem por dentro devagar até mudar o clima da casa. Quando o primeiro grande sim chegou, ele estava pronto. Não porque deu sorte, mas porque já era a pessoa que aquele sim exigia. A oportunidade veio com números, termos, responsabilidade e o velho medo filtrado pela experiência. Ele leu, releu, negociou o que era negociável e aceitou o que era inevitável. Nesse dia, ele se olhou de novo no espelho e viu algo que há muito tempo não via: respeito. Não um respeito arrogante de peito inflado, um respeito manso, de quem sabe o preço pago. As madrugadas abertas, os pedidos não atendidos, as lágrimas engolidas para não perder o foco.
Viu as marcas no rosto não como desgaste, mas como trilhas de um mapa que só ele aprendeu a ler. Alguns amigos perguntaram qual foi o segredo. Ele não romantizou. Disse a verdade que quase ninguém quer ouvir. Eu parei de procurar atalhos e comecei a sustentar o peso correto todos os dias. Descobri que a motivação falha, mas a disciplina te encontra até quando você se esconde. E criei rituais que o fracasso não consegue roubar. Acordar na primeira promessa, mover o corpo na primeira hora, fazer a tarefa difícil no primeiro bloco, agradecer na primeira pausa, revisar na última luz. E quando caía, ele sorriu. Eu me levantava como quem é pago para isso, porque eu sou. O sucesso paga quem sabe levantar rápido.